Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo sobre investimentos, finanças, fundos imobiliários, rendimentos, ações, dividendos, investimentos no exterior, renda fixa, ou seja, tudo aquilo que vai fazer você enriquecer no longo prazo. E esse vídeo de hoje é para quem investe em fundo imobiliário e está deixando na mesa dinheiro, está deixando de ganhar uma vantagem muito grande ao se investir num dos maiores, aliás, o maior fundo imobiliário de tijolo do país. Eu estou falando do HGLG e eu nem estou falando de desconto sobre o valor patrimonial, que hoje já está próximo de 10%. Não é isso. É uma oportunidade que poucas pessoas estão falando e que podem angariar bons rendimentos quanto valorização da cota para os próximos meses. Só você precisa entender o que os institucionais estão fazendo para você também fazer. O que a gente vai estar fazendo? O que eu vou estar apresentando aqui para vocês? Tem um fundo imobiliário chamado LVBI 11, um fundo imobiliário de logística que logo eu vou te apresentar ele aqui. E ele vai ser incorporado pelo maior fundo imobiliário do país hoje, que é o HGLG. Bruno, vai ser incorporado semana que vem, mês que vem? Isso a gente não sabe, a gente vai estudar tudo isso daqui, as possibilidades que existem hoje na mesa para você entender direito se vale a pena ou se não vale a pena. Beleza? Mas primeiramente, eu estou aqui com o site do Investidor 10 aberto para eu te mostrar algumas coisas sobre o LVBI 11. Olha só, a cotação de R$ 103,46, o dividend yield médio dos últimos 12 meses de 8,73% e um PVP de 0,86%. Liquidez média diária de 3,45 milhões de reais por dia. Vamos nos ater aqui rapidinho essa informação aqui, ó, de 0,86 de PVP. Bruno, o que significa isso? Significa que a cada 100 reais é como se o fundo imobiliário valesse 100 reais e você conseguisse comprar ele hoje no mercado acionário por 86 reais, ou seja, 14 reais de desconto, 14% de desconto. Beleza? Bruno, como é que o LVBI ganha dinheiro? É muito simples, ele vai lá e compra galpões logísticos, aluga esses galpões para o comércio, para empresas, para distribuidoras, para as indústrias, e aí o que ele faz? Com esse rendimento, distribui para os cotistas do LVBI 11. Beleza, Bruno, eu já entendi então que é um fundo imobiliário de logística, é bem localizado nas principais regiões, mas me fala aí, quantos galpões logísticos que ele tem hoje? Aproximadamente 10 galpões logísticos localizados em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, com aproximadamente 38 inquilinos e 518 mil metros quadrados de área locável. E o principal, uma vacância de 0%. O patrimônio líquido dele hoje é de 1,94 bilhões de reais e um valor patrimonial por cota de R$ 120,34, sendo que a cota atual do LVBI 11 a gente está conseguindo ver na tela, R$ 103,46, ou seja, já está bem descontado do valor patrimonial. Beleza, Bruno, eu entendi agora sobre o LVBI 11, que é um fundo imobiliário de logística, beleza. Agora vamos falar sobre o HGLG, que é a pessoa que vai incorporar o LVBI. Eu já estou aqui com o site do Investidor 10 aberto para a gente falar sobre o HGLG. E olha só aqui na tela, né, a cotação do HGLG hoje, R$ 150,20. Dividend yield médio dos últimos 12 meses de 8,80% e um PVP de 0,90%. Liquidez média, 14,86 milhões. Vocês viram que a liquidez dele é muito, mas muito maior do que a do LVBI. É um fundo imobiliário muito maior do que o LVBI. A mesma informação aqui, ó, PVP hoje de 0,90. Ou seja, R$ 100 reais você consegue comprar o HGLG hoje, que é o maior fundo imobiliário de logística do Brasil. Você consegue comprar ele por R$ 90 reais, né? Uma média aqui de 10% de desconto. Beleza? Bruno, agora já que ele é tão grande assim, me fala mais ou menos como é que ele ganha dinheiro e onde que está localizado esses imóveis. É da mesma forma, ele vai lá, compra os galpões logísticos, aluga para as empresas, para as indústrias e repassa esse rendimento para você que é cotista. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que o tamanho aqui seria totalmente diferente? Muda tudo? O LVBI tinha 10 imóveis logísticos distribuídos ali nas principais regiões do Brasil. E o HGLG tem 37 imóveis, sendo 29 setores distintos de inquilinos, 2 milhões de metros quadrados de área locável, quase 150 inquilinos e uma vacância física de apenas 3,3%. O patrimônio líquido desse fundo imobiliário hoje é mais de 10 bilhões de reais e o valor patrimonial por cota dele de R$ 166 reais. Vocês conseguiram enxergar a diferença? Um é muito maior, 4 vezes maior
do que o LVBI 11. Ou seja, o HGLG incorporando vai se tornar maior ainda, o maior disparado fundo imobiliário de logística do Brasil. Beleza, Bruno, agora você já me falou, já fez uma introdução aqui breve sobre essa incorporação, agora me fala como é que tá o andamento aí. E aqui é justamente esse documento que eu vou te mostrar aqui, ó, do LVBI, é um fato relevante lá da Pátria, que foi realizada uma assembleia, igual a gente vai mostrar aqui para vocês, ó, em 3 de dezembro de 2025, deixa eu só confirmar, isso, divulgado em 3 de dezembro de 2025, igual está aqui no documento, foram aprovadas sem ressalvas as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária do Fundo, realizada de forma não presencial, por meio de consulta formal aos cotistas. O que eles perguntaram aqui para os cotistas se eles queriam ser incorporados ou não pelo HGLG? A maioria, disparada, votou que é a favor dessa incorporação. Bruno, e por que até agora não foi incorporado o LVBI pelo HGLG? Porque a incorporação, está aqui no documento, está sujeita à manifestação favorável da CVM acerca da possibilidade de dispensa. Guarda bem isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó, nessa possibilidade de dispensa de reembolso de cotas a cotistas dissidentes que se abstiveram ou não compareceram à Assembleia. O que a CVM está falando aqui? O Fundo Imobiliário foi lá e falou assim, olha, as pessoas que não estiveram presentes, não quero pagar o reembolso para eles não. E a CVM está analisando isso. Já teve votos favoráveis anteriormente a nessa conduta, mas enfim, a CVM ainda não bateu o martelo em relação a isso daqui. Pode demorar uma semana, um mês? Olha só, para vocês terem noção, foi em dezembro de 2025. A gente está em junho de 2026, em 6 meses. Ou seja, pode ser semana que vem ou pode ser daqui a 6 meses. Ou daqui a um ano, enfim, a gente não sabe, beleza? É só esperar esse comunicado aí da CVM. E eles até falam que manteremos o mercado informado sobre o cumprimento das etapas relevantes da incorporação e sobre a data efetiva da sua implementação. É o que eu estou falando, a gente não tem uma data efetiva. Pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, ou pode ser daqui a 3, 6 meses. Beleza? Agora a informação mais importante desse vídeo aqui. Agora para tudo que você está fazendo, que eu vou abrir a planilha aqui do Excel e vou te mostrar detalhe por detalhe, tintim por tintim, se vale a pena ou não vale a pena. O que vale a pena comprar hoje? É o LVBI ou é o HGLG? Até qual valor que compensa comprar o LVBI ou não compensa? Tudo isso você vai acompanhar agora. Por isso que eu estou falando, presta muita atenção, pessoal. Presta muita atenção nessa planilha aqui que vai abrir sua cabeça e falar assim, caraca, realmente, agora faz sentido. Por isso que os institucionais estão fazendo isso e eu também quero fazer. Agora na tela você já consegue visualizar essa planilha aí com esse monte de número para você tentar entender, que eu vou te explicar tintim por tintim aqui para a gente entender e ver se vale a pena ou não vale a pena. Cotação de mercado hoje do LVBI, R$ 103. Tá conseguindo visualizar aí? Valor patrimonial por cota, que é o VP, R$ 120,34. Ou seja, o PVP dele hoje é de 85%, ou seja, 0,85 igual 0,856 como o valor patrimonial, o desconto de aproximadamente aí 14%. Você comprando o LVBI hoje no valor de mercado. O último rendimento de 75 centavos e o yield mensal sobre a cotação de 0,7. Beleza? LVBI, aquilo que a gente analisou lá no Investidor 10, eu trouxe aqui pela planilha para a gente facilitar aqui de uma forma mais interativa. A mesma coisa que com a HGLG, R$ 149,90 de cotação, valor patrimonial por cota, que é o VP, de R$ 166, o PVP calculado de 90,3, ou seja, 10% de desconto. O último rendimento de R$ 1,10. Beleza? E o yield mensal, né, sobre a cotação de 0,7%, ou seja, bem parecido aqui com o LVBI. Ou seja, se você comprar hoje por yield, vai dar praticamente a mesma coisa. Aí muita gente está pensando assim, vai ser uma cota de LVBI por uma cota de HGLG. Não, não vai funcionar dessa forma. Vai funcionar da seguinte forma. Olha só, relação de troca do VP do LVBI por VP do HGLG, que dá aproximadamente 0,7249. Bruno, como é que você chegou nesse cálculo? É simples. O VP hoje do LVBI está em R$ 120,34. Se a gente dividir VP do LVBI por VP do HGLG, que é de R$ 166,
vai dar justamente isso aqui, ó, 0,7249. O que significa isso? Significa que se você tem uma cota de LVBI, você vai receber 0,7249 cotas de HGLG 11. Aí muita gente está falando assim, beleza, mas então até qual valor que compensa eu comprar isso daí? Já estou com a calculadora aberta aqui, olha só. A gente vai pegar esse valor aqui de 0,7249 e multiplicar ele pelo preço do HGLG 11, que é de R$150, igual a gente está vendo aqui, ó. R$150, R$149,90. Vou arredondar para 150, beleza? Para R$150. Ou seja, a gente consegue comprar LVBI com desconto até R$ 108,73. Significa que se você comprar até esse valor, você está conseguindo um ganho. Mas aí você vai falar assim, poxa Bruno, mas então o LVBI está R$ 103. E é justamente, então você vai pegar R$ 108,73 menos o valor que está negociado hoje na bolsa, de 103. É isso daqui, ó, R$ 5,73 que você está ganhando por cada cota de LVBI se você comprar hoje. E aí eu te pergunto, é ou não é um bom negócio? É justamente isso que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Olha isso daqui, ó. Essa daqui que é a diferença. Atualmente um gap de arbitragem de 5,50%, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, está aqui na tela. E olha só, R$ 5,67 de lucro que você teria. Aí beleza, muita gente vai falar assim, beleza Bruno, mas e se eu comprar o LVBI hoje, ou comprar o HGLG? E a gente está simulando aqui. Eu estou simulando aqui com R$10 mil, beleza? Essa planilha vai ficar editada, então você consegue colocar aí, vou comprar R$500, vou comprar R$1.000, vou comprar R$300. Você consegue fazer tudo aqui por ela, beleza? Ela é editável. E aí se você comprar R$10 mil de LVBI hoje, esperando uma cotação de HGLG, esperando a conversão, o que vai acontecer? Você vai conseguir comprar 97 cotas de LVBI, que logo depois da incorporação vão virar o quê? 70 cotas de HGLG. Lá no final, vai ter isso daqui, ó, retorno sobre o total investido vai ser de 9,87% se você aguardar. Porque o que acontece? Total de dividendos até incorporação, e a gente fez aqui o cálculo com 6 meses. Se a gente esperar 6 meses, a gente vai receber R$ 72,82 por mês, que vai dar aproximadamente R$ 436,89 no final dos 6 meses, né? E aí você vai ter um ganho de R$ 546 ao final. Beleza? Se a gente comprar HGLG 11 direto, o que acontece? A gente vai estar comprando hoje 66 cotas de HGLG com R$10 mil. A gente vai estar recebendo 440, tá vendo aqui, ó, que é R$4 a mais do que o LVBI, R$4 a mais durante 6 meses. Mas você vai ter deixando de ganhar aí aproximadamente 5% nessa possível fusão. E olha só que interessante essa análise aqui de sensibilidade. Olha só o que está acontecendo aqui hoje. Deixa eu tirar aqui de desenhar, que aí fica melhor. Aqui, ó, a sensibilidade. Atualmente está em R$103. Tá vendo aqui? O LVBI, R$103. E o HGLG está quanto, Bruno? R$149,90, R$150. É justamente isso daqui. Você vai estar ganhando 5,5%. Bruno, o LVBI foi lá para R$90, R$95. Olha só que interessante. Foi lá para R$95 e o HGLG a 140. É uma possibilidade. Você ganhou 6,8%. Aqui a gente vai trabalhando com números. Olha só que interessante. Se o HGLG subir bastante, for lá para R$160 e o LVBI ficar em 95, olha só que interessante, 22% de ganho. É ou não é muito interessante? Essa tabela de sensibilidade aqui, pessoal, tá fantástica. R$103 então, e a gente tem hoje um ganho de 5,5% em 6 meses. E aí muita gente agora vai falar assim, beleza, Bruno, mas então pode ser que ocorra no mês que vem? Pode ser que ocorra no mês que vem. Isso vai ser bom ou vai ser ruim? Vai ser bom, porque ao invés de esperar 6 meses para você ganhar 5,5%, você já vai ganhar em um mês. Olha só que interessante. Nossa, foi em 2 meses, foi em 3 meses. Ou seja, quanto antes, melhor para você. E quanto antes, quanto o HGLG subir, se você tiver nessa opção de ficar comprando o LVBI 11, quanto antes o HGLG subir, for subindo, e o LVBI mantendo nessas cotações, melhor para você é comprar o LVBI. É isso que a gente está vendo aqui, ó. Se for a 158, 160 reais, for aproximando lá do VP do HGLG e o LVBI não se mover, não se mexer nesse meio termo,
melhor para você comprar o LVBI. E a gente viu aqui, até R$ 108, olha só, entre 107 e 109 reais, olha só o que acontece, se manter nessas mesmas cotas. Se o LVBI for a R$ 108 reais e o HGLG a 150. Olha só, 107, 108 reais vai acontecer que não vai valer tanto a pena assim. Vai ficar elas por elas. Agora, como nem tudo são flores, eu preciso também trazer algumas realidades, alguns riscos para vocês que podem ocorrer durante essa fusão. O primeiro risco é a CVM negar, falar assim, olha, não vai ter essa incorporação aí, o que vai acontecer? Você vai continuar tendo as cotas do LVBI, você comprou com desconto, vai continuar recebendo rendimento, mas não vai ser incorporado pelo HGLG, então você não vai ter o HGLG. Esse é o primeiro risco. O segundo risco é da CVM demorar cada vez mais. Já tem 6 meses, desde dezembro de 2025, que eles aprovaram lá na Assembleia e até hoje a CVM não fez nenhum pronunciamento, ou seja, está analisando. Pode ser que demore uma semana, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, pode ser? A gente fica aqui à mercê da CVM analisar esse caso. Esse aí é o segundo risco. O terceiro risco é um risco que eu considero quase inexistente, porque é o seguinte, imagina se o LVBI hoje está cotado a R$ 103 e o HGLG a R$ 150. Digamos que o HGLG comece a cair, foi para 145, 144, 143, 142 e o LVBI está lá em R$ 103. Até R$ 142 é o nosso colchão, ou seja, até R$ 142 vai estar compensando essa estrutura. Mas cá entre nós, será que o HGLG vai chegar a R$ 142? Porque se chegar a R$ 142, compensa mais você comprar o HGLG se o LVBI continuar nessas mesmas cotações. Só que fundo imobiliário, né, cá entre nós, fundo imobiliário de logística, os dois são padrões ouro, padrão A de qualidade, tanto o LVBI quanto o HGLG, ou seja, o mercado ele é um só. Se o LVBI está subindo, a tendência do HGLG também subir. Não vai acontecer uma coisa assim, nossa, o HGLG despencou e o LVBI subiu bastante. É muito pouco provável, mas é um risco que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? O quarto risco também é relacionado ao VP, porque o que acontece? O valor patrimonial desses fundos, eles são recalculados, são revistos a cada final de semestre. E aí eles vão ser revistos lá em dezembro de 2026. Bruno, o que pode acontecer nesse cenário? Pode acontecer o seguinte, o VP hoje do HGLG ser R$ 166 e for para 170. E o VP do LVBI de 120 for para 125, 123, 124. Enfim, geralmente os VPs desses fundos imobiliários de logísticas, eles não tendem a oscilar muito. Eles tendem a crescer praticamente de forma estável. Ainda mais que, igual eu falei para vocês, os dois fundos são de muita qualidade, tanto o LVBI quanto a HGLG. Então não faz o menor sentido o LVBI não ter nenhuma variação do valor patrimonial e o HGLG tem uma variação patrimonial muito grande. Nunca aconteceu. Eu acredito que agora também não vai acontecer, mas é um risco que pode ocorrer e eu estou trazendo aqui para vocês verem essas possibilidades. O quinto e último risco que eu vou trazer para vocês é sobre os rendimentos. Atualmente o LVBI está em 0,75 centavos por mês, por cota. Mas aí, lá em setembro de 2026, o que pode acontecer? Pode ter uma vacância de aproximadamente 1%, tendo em vista que tem um cliente, um inquilino, que vai sair, né, que pode sair em setembro de 2026. Pode ser que renove também, mas até agora não renovaram. E aí, o que acontece? O rendimento pode cair, tendo em vista que tem uma vacância e ele vai parar de receber, né, aquele valor daquele aluguel e com certeza o aluguel tende a cair nos próximos meses. Bruno, isso é um risco de rendimento, não de valor patrimonial. O valor patrimonial continua o mesmo. O fundo imobiliário, o galpão logístico do LVBI vai continuar sendo o mesmo, só que o rendimento pode cair nos próximos meses, tendo em vista que essa vacância pode ou não acontecer. Bom, chegamos ao fim aqui desse panorama completo de LVBI versus HGLG. Na minha percepção, compensa muito você comprar o LVBI hoje até R$ 108 e uns quebradinhos, tendo em vista o valor patrimonial do HGLG e tendo em vista o valor patrimonial hoje do LVBI. Então compensa até R$ 108 você está comprando o LVBI. Muitos institucionais estão fazendo isso e muitas pessoas físicas não sabiam dessas informações, não tinham visto esses números. Por isso, olha só aqui na tela aqui novamente. Essas informações aqui,
a gente falando aqui no vídeo, eu sei que fica um pouco rápido, fica um pouco, às vezes, embaralhado, porque às vezes as pessoas querem ver a planilha mesmo de fato, pegar a planilha, fazer as simulações, e a gente fez aqui, ó, igual eu vou simular aqui para vocês, está em 10 mil, mas digamos que a pessoa quer colocar R$ 1.000. E aí, ó, ele muda completamente aqui, tá vendo? O valor vai continuar o mesmo, só que muda, né, de acordo com o que a pessoa vai querer aportar. Então eu vou deixar disponível essa planilha para vocês verem, fazerem essas conversões aqui, colocar o valor que você vai aportar, para você ver essa análise de sensibilidade aqui, ó. Olha só que interessante, 5,5% que a gente tem atualmente. 5% de ganho a mais se você comprar o LVBI hoje, com essas cotações que a gente está aqui hoje. Mas a tabela de sensibilidade, essa análise de sensibilidade vai mostrar para vocês e você vai conseguir ver. Por isso que eu vou deixar ela disponível para você baixar. E aí você vai fazer todas essas simulações que você queira aí diretamente do seu celular ou do seu computador. Era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, mostrar para vocês um outro parâmetro. Inclusive, eu estou comprando bastante LVBI atualmente nesses últimos 2 meses, tendo em vista que o valor ainda está muito acessível, está muito factível para a gente comprar o LVBI do que o HGLG, então eu estou comprando mais LVBI, porque eu quero ter o maior fundo imobiliário de logística do Brasil, que vai se tornar o HGLG. Já é o maior, vai se tornar mais robusto ainda. E um detalhe que eu acabei esquecendo, lembrei aqui agora na hora que eu estou falando, olha só que interessante. A taxa de administração do LVBI é maior do que a do HGLG. E quando a gente incorporar para o HGLG, a gente vai estar pagando uma taxa de administração menor tendo o HGLG. Então a gente tende a ganhar nessa incorporação. A gente só não sabe quando. Bom, se você gostou desse tipo de vídeo, se você gostou, se você está comprando LVBI ou não está comprando LVBI, está comprando HGLG, deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, também deixa um comentário aqui embaixo. Se eu te agreguei algum valor, algum conhecimento, poxa, se inscreve aí no canal, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixe de se inscrever. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.